Bom, este é o segundo vídeo da série da minha história com o transtorno alimentar e da recuperação, do início do transtorno até a recuperação dele, né? Então, vou contar algumas etapas. O primeiro vídeo já foi gravado, vou ver se eu consigo colocar essa coisa toda de card, onde deixa linkado e tal, mas então, continuando, né? Depois disso, o comportamento ele começou a cronificar e você vai achando o quê? Que você está no controle, né? E aí, quanto mais você fica nessa coisa de querer controlar, pior é. Eu sempre brinco que todo transtorno alimentar começa meio que igual. É como se fosse a faculdade de engenharia. Todas as engenharias começam iguais, ali tem aquela, meio que na mesma turma. Depois ramifica para as próximas. Então, o transtorno alimentar geralmente ele vai começar com algum tipo de restrição. Seja uma dieta, seja para emagrecimento, seja por, como aconteceu comigo, que era simplesmente um desafio pessoal, sei lá. Tem casos de pessoas que precisaram operar e tiveram algum tipo de restrição por conta de cicatrização, ou então às vezes ela passou mal e traumatizou quando comeu alguma coisa, então ela começa a restringir também ou começa a ficar com medo de comer. Então, percebe como é complexo esse assunto, né? Ele é bem... Existem muitas coisas que envolvem a questão da alimentação, né? Então, o transtorno alimentar em si. Então, o que aconteceu? Eu tentava voltar para aquela disciplina toda, só que não dava. Por quê? Porque o meu perfil, ele é mais esse do impulso. Geralmente, pessoas que são muito impulsivas e muito, sabe, né? É um comportamento de bulimia nervosa, que é aquela pessoa que ela age e depois ela pensa, né? Então é assim, meu Deus, comi, o que eu vou fazer? E é um comportamento, é uma pessoa que geralmente sempre vai ter uma característica que é bem positiva, sabe? Que é arrumar solução para problema. Então, assim, se eu comi a mais, é só eu gastar mais ou me livrar do que eu fiz. De um jeito inadequado, obviamente, né? Então, aí é que tá. É quando o Frodo usa o anel. A hora que ele coloca o anel, que ele tem aquele poder, aí ferrou. Então, é aí que mora a coisa, porque você também acha que você tem o controle, que você pode parar a hora que você quer. E não, você não para. Você continua, porque você fala, eu posso parar a hora que eu quero. Existe um gráfico, eu vou ver se eu consigo colocar nesse vídeo, mas é o gráfico que a gente usa, que é o gráfico de recuperação de um transtorno alimentar. Por quê? Tem o início, onde os comportamentos eles são esporádicos, depois o comportamento começa a ficar crônico, e aí o bicho pegou, né? A hora que cronificou, você não para a hora que você quer. Tem uma novela das antigas também, que era... Ai, que ela tinha a moça que ela jogava. Eu esqueci o nome dela. Quem interpretava ela era a Lília Cabral. E ela apostava, acho, ela era viciada em jogo. E aí ela ficava, não, eu paro quando eu quero, eu paro quando eu quero, eu paro quando eu quero. Pra gente que tem esse perfil que é altamente viciante, fácil de viciar, é complicado. E você nunca vai saber se você tem ou não. Quer dizer, tem indícios, se a gente tem ou não. Comportamento afirma, acusa, né? Acusa, o comportamento mostra. E hoje a gente tem muito mais informações que conseguem prevenir. Na minha época, não tinha tanto assim. Eu não tinha esse conhecimento também, né? Óbvio. Então, mas, enfim. E aí o comportamento foi cronificando, 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 e cada vez não, porque eu paro quando eu quero. Só que aí engraçado que no dia que eu queria parar, eu não conseguia. E eu falava, não, mas é só mais uma vez, amanhã. Quando eu fui ver, eu passei acho que 2 anos nessa vida de ter compulsão e purgação, compulsão, purgação. Às vezes eu usava academia para compensar o excesso que eu tinha cometido, né? Adorava, porque nunca foi um problema para mim fazer exercício, eu gostava. Então eu usava isso como desculpa e justificativa. Não, eu tô lá porque eu gosto, mas não é normal a gente passar 4 horas do nosso dia se exercitando e exigindo do corpo e naquela autocobrança, sabe? Então, tá aí, né?
A gente começa a ver o quanto às vezes aquilo tá disfuncional no tempo que você dedica para cada atividade. E na alimentação é a mesma coisa. O tempo que você dedica pensando no que você vai comer, no quanto você vai comer, o tempo que você dedica para preparar aquela alimentação, que não porque tem que ser cozido a 5 graus e aí com 2,5 dedos de água a mais, o tempo que você dedica para fazer algo também mostra se esse comportamento tá disfuncional ou não. Se eu tenho que andar até não sei aonde para comprar alimento orgânico, porque se não for orgânico eu não como. Gente, vocês têm que tomar muito cuidado com essa coisa do radicalismo, tá? São sinais, sabe? Essa obsessão de querer fazer tudo muito perfeito e muito saudável também não é legal, né? Na verdade é difícil a gente andar no meio do caminho, não é verdade? É um desafio, mas estamos aqui para aprender, né? Bom, então, nesse momento, quando estava tudo muito perturbado, eu já estava na faculdade, começou a ficar muito pior a intensidade dos episódios, né? Eu via que eu programava muitas coisas, a minha vida vivia em cima disso, de o quanto eu posso comer, o se eu vou comer, que hora que eu vou comer, porque eu tinha que saber onde que eu ia estar, porque se eu quisesse me livrar daquilo, era só em casa, não conseguia fazer em qualquer outro lugar. É difícil, é muito difícil falar isso aqui, mas eu acho importante porque talvez você aí desse lado também deve estar passando por isso e precisa saber que tem saída, né? Que não é normal viver assim, não é gostoso viver assim, não é vergonha nenhuma, porque cada um de nós, na verdade, às vezes tem um tipo de sofrimento lá dentro e só tá sofrendo e não sabe como expressar, né? Então, essa era a dinâmica do transtorno para mim. Era um momento muito difícil da minha vida, onde eu tava lá na faculdade, tinha muita coisa acontecendo, muita coisa aconteceu de uma vez e foi o pino da panela de pressão, né? Na verdade, foi uma porta aberta que eu deixei, que eu não sabia que ela estava aberta, na verdade, e não queria falar vulnerabilidade, era isso, a palavra certa é um momento de vulnerabilidade, um espaço de vulnerabilidade que foi ali, que o transtorno falou, legal, vou me instalar ali, já que tem todo o ambiente específico. A gente até fala que o transtorno alimentar, ele precisa ter um ingrediente específico, precisa estar no DNA, precisa ser um gene específico que ele se manifesta, né? Porque não é normal você conseguir provocar, né? O próprio, enfim, o caminho da comida é só um. Então, quem consegue é complicado, não é todo mundo que consegue, por isso que existem essas ramificações do transtorno alimentar, ou fica na restrição demais, na anorexia nervosa, também tem outros transtornos, que é transtorno alimentar não específico, tem vários, e tem a compulsão alimentar, que é quem tem a compulsão, mas não consegue ter nenhum método compensatório inadequado, né? Então, banca aquilo, quer dizer, banca não, é obrigado a bancar, e no dia seguinte tenta voltar para uma nova dieta e voltar para uma vida regrada. Bom, nessa segunda etapa do transtorno, quando eu estava na faculdade eu já comecei a perceber que eu já não estava aguentando, porque eu estava fazendo estágio em um restaurante industrial. Ai, que delícia, né? Foi lá que foi a perdição da minha vida mesmo, né? Que aí eu tinha acesso livre à comida. Então, eu confesso para você que até que não foi tão ruim quanto poderia ter sido, né? Minha psicóloga sempre fala que acho que eu tenho como se fosse uma trava de segurança, que eu tinha muito claro para mim algumas regras que eu mesma tinha que eu não extrapolava, como eu me recuso a ter vários episódios de purgação por dia, eu tinha que era só na minha casa, era muito específico e eu nunca, parece que eu sempre colocava uma própria regra para mim, porque eu sabia que se não tivesse isso, era muito pior. Então, nunca dá pra saber também como é que são as coisas, né? Desde pequena eu sou muito assim, pra largar uma madeira foi fácil, chupeta, todas essas coisas. Meu pai sempre falava, minha mãe também, que quando enfiava uma coisa na cabeça, sabia? Eu nunca dava o que eu chamo de show do milhão. Eu não esperneava, eu simplesmente fazia porque é fazer o que tem que ser feito, né? Tem coisa que é assim, fazer o que tem que ser feito e é isso. Quem ganha é você, né? Quando a gente percebe que o ganho é nosso, o ganho pessoal, acho que fica mais fácil, né? Ou então a gente aceita melhor, porque o que causa a dor é a resistência do processo, né? Eu queria, eu quero resultado, mas não quero fazer. Não vai dar, então.
Então, simples assim, vamos ter que fazer. Sinto muito. Bom, então, nessa segunda fase do tratamento, né, que eu tô contando aqui pra você, era quando eu já tava, acho que no segundo ano da faculdade também, consegui levar até que bem até o segundo ano, mas no terceiro, quando entrou a técnica dietética, que tinha que ir pra cozinha, e eu já chegava exausta do estágio, porque eu fui mudada de lugar, porque eu tava num lugar que era gostoso, que era tranquilo, eu fui pra um lugar que era um ambiente horroroso de trabalhar, e aí o negócio desandou, né? E aí foi quando eu não sei pedir ajuda, eu tô aprendendo ainda, mas eu deixava indícios de que eu precisava de ajuda. Minha mãe sempre foi uma pessoa que ela viu que tava estranho, mas ninguém acreditava nela, achava que ela tava sendo obsessiva, que não, é normal tal, mas ela foi uma das poucas pessoas, se eu não me engano, minha avó também, minha avó materna, elas viram que assim tava desproporcional, né? Então, enfim, ela sempre ficou de olho e eu sempre agradeço que, graças a ela, graças a essa chatice de mãe, foi quem pegou. E talvez foi a brecha que eu senti de deixar o caminho aberto para ela poder me acessar e me levar para onde eu não queria ir. Adivinha onde era? Nunca fui resistente. A psiquiatra, a psicóloga, eu já fazia terapia, mas eu escondia da psicóloga, não é óbvio, né, gente? Gente com transtorno alimentar é terrível. Então, enfim, eu nunca contava porque eu ia ter que trabalhar o assunto, eu fugia, né? E aí, para onde eu não queria ir? Para nutricionista. E é aí que a gente vai começar a parte. Não é legal, né? Do vídeo, mas vai ser uma etapa importante. Enfim, continuo na próxima. Um beijo. Se você tiver algum comentário, deixa aqui embaixo para mim. Um beijo e até a próxima.